Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos estudos de dinâmica, hoje nós vamos falar de força resultante. Vamos lá? A força resultante é o cálculo aí das forças que atuam em um corpo. Então, é o resultado de todas as forças que atuam em um corpo. Se eu tiver um corpo lá sobre a ação de mais de uma força, então, se eu vou pegar aqui um bloquinho, né? E nele eu vou colocar duas forças atuando. Duas forças aqui para a direita. A força resultante vai ser o resultado dessas duas forças. Como a força é uma grandeza vetorial, para calcular a força resultante, ou seja, o resultado de todas as forças que atuam em um corpo, nós vamos trabalhar então com operações vetoriais. Nesta aula de hoje, vocês vão aprender 3 operações vetoriais. Quando nós temos forças na mesma direção e no mesmo sentido, igual eu estou desenhando aqui agora. Quando nós temos forças na mesma direção e em sentidos opostos, né? Então, dois vetores estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos, um contrário ao outro. E quando nós temos vetores aí em direções distintas, formando um ângulo, e a gente vai trabalhar com um ângulo aí de 90 graus. Vamos lá? A primeira operação, as primeiras duas operações, na verdade, elas irão nos ajudar a pensar em forças que são aplicadas na mesma direção. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho mesma direção, que é horizontal, e mesmo sentido, estão indo para a direita. Então, neste caso, onde a gente tem forças de mesma direção e mesmo sentido atuando no mesmo corpo, a força resultante vai ser a somatória dessas duas forças. Então, no caso aqui que a força 1 é 4 e a força 2 é 3, a nossa força resultante vai ser 7 newtons, porque é a somatória. É como se duas pessoas estivessem puxando juntas um mesmo objeto. As forças são somadas para o resultado aí do movimento desse objeto. Quando a gente tem mesma direção e sentidos opostos, que é o caso do segundo exemplo, a nossa força resultante é a subtração. Então, aqui nós temos, né, a força 1, 4 e a força 2, 3. Então, nossa força resultante aí vai ser de 1 newton e vai ter aí um resultado, né, para a direita, que é o valor da força maior. Então, aqui é como o nosso cabo de guerra. Puxa uma equipe para um lado, puxa a equipe para o outro lado e ganha aí, né? O movimento é deslocado para o lado onde tem maior força. Nós temos, então, duas formas de calcular força resultante quando a gente tem mesma direção. Se os sentidos forem iguais, como a gente tem o exemplo 1, é a somatória das forças. Se os sentidos forem contrários, como eu tenho no exemplo 2, é a subtração das forças. E agora, se eu tiver uma força resultante, onde eu tenho mudança de direção, né? Tem uma direção aqui para a força 1, uma direção para a força 2, e entre elas há um ângulo de 90 graus. Aqui a gente vai fazer uma regra chamada de regra do paralelogramo. Nessa regra, a gente cria, assim como essa força 1 aqui, eu vou espelhar ela aqui, né, do outro lado, e vou espelhar a força 2 aqui, fechando um paralelogramo. Vou mudar de cor aqui só para ficar mais fácil de entender. A resultante é o vetor que a gente traça aqui, ó, na união dessas duas setas. Então, aqui eu tenho uma força resultante. Se a gente notar que nós temos aqui a força 1, a força 2 aqui, e aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, nesse caso, a nossa força resultante aí vai ser a nossa hipotenusa. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Não se preocupem que nós não trabalharemos com nenhum outro ângulo que não seja de 90 graus. Então, sempre nós vamos cair aí no teorema de Pitágoras para calcular força resultante quando a gente tem ângulo entre essas duas forças, né? E aí a gente tem um ângulo de 90 graus, sempre vai ser Pitágoras. Se aqui a gente tivesse uma força de 3 newtons e aqui de 4 newtons, essa força resultante daria 5 newtons. Depois coloquem aí na formulazinha para vocês conferirem, tá bom? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16.
9 mais 16 é 25, e tirando essa raiz, daria 5 newtons, tá? Aqui nossa força resultante. Pessoal, na aula de hoje nós complementamos os conceitos de força com o conceito de força resultante. Este conceito está lá nas páginas, né, 138 e 139, e eu vou deixar indicados os exercícios 5 e 6 da página 139. Façam com carinho e atenção. Bons estudos, até a próxima, e que vocês tenham bastante força aí para realizar esses estudos, ok? Um beijo!